sabia que Efésios 2 confirma a predestinação, a eleição, a salvação não por obras, mas pela graça? Nada que você faça pode garantir a sua salvação, porque na verdade, quando você é um eleito, um salvo, a sua salvação já foi concedida sem você ter feito absolutamente nada. Esses e outros muito mais ensinamentos aqui nessa live hoje. Essa live surpresa que eu pego vocês aí em qualquer horário do dia. Efésios 2. Eu já tenho o estudo de Efésios 1, já tenho o estudo de Efésios 4 e 5 e vi que faltava Efésios 2. Então agora que eu me senti tocada, eu tô inspirada esses últimos dias que eu falei pra você, então dá-lhe live, porque não é sempre que isso acontece, né? A gente passa aí por turbilhões, tem semanas que a gente tá meio xoxo, meio borocochô, tem semanas que a gente tá melhor, e essa semana é uma semana que começou com tudo, a produtividade lá em cima, as reflexões lá em cima, eu fico às vezes quietinha aqui, pensando, cantando minhas músicas, me conectando, e eu sinto no coração de trazer certas informações e coisas pra vocês. Então, voltei de Floripa extremamente inspirada, espero que continue assim durante um tempo, e aproveitar aí live pra vocês de estudo. Então, abre a Bíblia em Efésios 2 e vamos aí acompanhar essa leitura e explicação fácil, rápida e prática pra vocês, tá certo? Efésios 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Já começa aqui na lata falando o quê? Que você estava morto. Morto não tem como se salvar. Se você está morto, alguém precisa te ressuscitar para que você seja salvo. Então não tem nada que você possa fazer para se salvar e nem escolher a Deus. Porque só escolhe Deus quem está vivo e pode escolher. Você estava morto, morto espiritualmente. Morto não faz nada. Morto só tá morto. Então, espiritualmente, precisava ter um cutucãozinho do Espírito Santo para que você revivesse. Por isso que a salvação não depende necessariamente de você decidir escolher a Deus, mas de Deus escolher você primeiramente. Então, ele te vivificou. Esse é o passo a passo da graça. Vivificou, estando vocês mortos em ofensas e pecados. Então, todos nós, um dia, fomos ímpios. Todos nós nascemos na timeline ímpios, tá? Quando a gente fala de eternidade, somos eleitos. Por quê? Porque na eternidade não tem contagem de tempo, então tudo já está consumado, então somos eleitos. Porém, todos nascemos em ofensas e pecados, todos nascemos com o pecado original. Então, outrora, nós éramos ímpios, mas Deus foi lá nos seus eleitos, vivificou e tirou a gente desse lugar de ofensas e pecados. E passamos a ser eleitos. É claro que na timeline, isso se dá em cada tempo de cada pessoa, tá? Então cada pessoa tem o seu tempo que eu chamo de breakthrough, que é o momento em que você tem um despertar, se eu posso dizer, que é a quebra de vaso, que aí automaticamente você começa a andar em espírito. Isso significa, Suelen, que eu não vou pecar mais? Não, isso significa que agora você pode sim pedir perdão para Deus, você pode se arrepender dos seus pecados, você vai ser completamente incomodado pelo Espírito Santo quando você pecar e escorregar. Você passa a ter consciência dos seus pecados, ainda que você não conheça a Bíblia, ainda que você não entenda a lei, você começa a ter mais consciência sobre o que é certo e o que é errado. E isso vem do Espírito Santo, porque lembra, outrora estava mortos em ofensas e pecados. Então você precisou ser vivificado por algo, nesse caso o Espírito Santo, para que você andasse em boas obras. Ou seja, essas obras boas não são suas, alecrim dourado. Sinto lhe dizer, essas obras boas que você tem todos os dias vêm do Espírito Santo. De você só vem coisa ruim mesmo, tá bom? Continuando. Efésios 2 para quem chegou agora. Efésios 2:2, acabei de começar. Em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Vamos lá. Todo mundo, qual que é o curso do mundo? Todo mundo pelo Lago de Fogo. Você tava lá também. Bonitão, na fila do Lago de Fogo. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Então tava todo mundo lá, inclusive, na filinha do Lago de Fogo. Pum, dá um saltinho. E de repente você foi tirado, sem meritocracia nenhuma, dessa fila pro Lago de Fogo. Porque essa fila, que é o mundo, que é onde está todo mundo indo se jogar, todo mundo ali está sendo controlado. Veja bem, controlado, não tem livre-arbítrio. Ou você é controlado pelo príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou você é controlado pelo Espírito Santo. Tu é escravo, meu amigo. Ou tu é escravo de Deus, ou tu é escravo do capiroto. E o capiroto não é um
Deus, o capiroto é um agente do mal na predestinação, ele é um agente do mal que executa o mal e ponto final. Porque Deus não tá ali em igualdade, Deus é soberano. Não existe essa questão aí de capiroto ser um Deus do mal, tá? Como a gente vê em alguns lugares. Então, ou você é escravo de Deus, ou você é escravo do pecado e do mal, tá? Então você não é livre, você nunca vai ser livre. Começa já a entender esse conceito, porque vai ser extremamente importante para tu entender todos os conceitos de predestinação. Entre os quais todos nós, a gente aqui, ó, os alecrim crentes, todos nós, antes andávamos nos desejos da nossa carne. Então, o que você tem que entender com isso aqui? Que você não tem que apontar dedo no pecado alheio, porque você um dia estava naquele pecado ou em outro pecado. A gente não é alecrim porque a gente é eleito, porque a gente foi salvo. Então, tu também andava no pecado. Então não adianta tu olhar pro teu irmão cometendo pecado, pro ímpio, e ficar condenando eles, porque você também não é alecrim. Só porque você foi salvo, você não tem meritocracia nenhuma nisso, tá? Então se você anda hoje no Espírito, é porque Deus te vivificou, te salvou primeiro e te deu a oportunidade de você poder andar em Espírito, certo? Continuando. Mas, Efésios 2:3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, naturalmente, filhos da ira, como os outros também. Ou seja, naturalmente, você já nasceu sendo filho da ira. Ou seja, você já ia pro lago de fogo. Os seus desejos, eles eram todos carnais. Seus pensamentos, eles eram todos voltados para a carne. Cadê livre-arbítrio, meu irmão? Você não pode escolher fazer o bem. Você não consegue, você é inclinado. O ser humano pós-queda, o ser humano pós-Éden é inclinado e deseja tudo o que é mal. Ou seja, olha para dentro de você. Tem sujeira aí dentro. Tem impureza, ainda que você não esteja cometendo atos visíveis. Aí dentro tem desejos. O Messias falou, só de desejar já pecou. Aquele que olhar para o lado, para a mulher do próximo, para qualquer mulher sendo casado, já adulterou com ela, ainda que nem tenha arrancado roupa. Então, meu amigo, esquece, não bota dedo na cara de ninguém, porque outrora você era filho da ira. Então, essa questão da eleição toda, da salvação que Deus nos concedeu de graça, gratuitamente no Filho, tem que ser levado como uma misericórdia, como algo que Deus quis nos conceder. E isso tem que fazer você olhar para o seu próximo com empatia e amor quando ele estiver no exercício do seu pecado. E além de você, ao invés de você apontar o dedo, você tem que olhar com compaixão, orar pelos outros, para que Deus, se for da vontade dele, retire também essa pessoa daquele pecado. Efésios 2:4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, ele não amou todo mundo, ele amou a nós, os eleitos. Tanto é que o Messias fala, não estou orando pelo mundo, eu estou orando somente por aqueles que você me deu. Porque esses eu não vou perder nenhum. Agora, os outros já está destinado. Já são filhos da ira, por natureza. Então eu não vou orar por eles, porque não importa orar por eles. Não existe salvação para eles. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós, ou seja, olha isso, estando nós, ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ou seja, ele nos amou enquanto a gente era ímpio. Ele não amou a gente só porque a gente fazia coisa boa. Ele nos amou antes de nos salvar. Ele nos amou, nos vivificou e nos salvou juntamente com Cristo. Nos colocou debaixo de Cristo. Enquanto a gente ainda estava pecando lá, adoidado. Ou seja, tu que tá aí com vício, com um problema, uma coisa que você fala assim, eu nem eleito sou. Nossa, eu sou perdidão na vida. Eu vivo fazendo besteira. Que você fala, nem tem solução pra mim. É melhor eu, sei lá, fazer qualquer coisa aí, porque já acabou a vida pra mim. Tu que tá pensando isso aí, que tá assistindo essa live, Deus vivificou a gente ainda quando a gente estava em pecado. Quem disse pra você que você não pode ser um eleito só porque você está neste momento passando por aflições? Acredite, Deus tem o melhor para a tua vida, porém, em alguns momentos você precisa passar por essas aflições para que você evolua e amadureça espiritualmente. 6. E nos ressuscitou. O que é ressurreição? Morreu, nasceu de novo, espiritualmente. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Olha que interessante esse texto. Você não perde a sua salvação. Eu vou gritar isso para todos os lugares, sempre afirmar com toda veemência e credibilidade bíblica. Por quê? Porque ele nos ressuscitou, perceba, passado, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares que já aconteceu. Já está consumado, está selado, não perde sua salvação. Ele já fez, a gente já assentou nos lugares celestiais, já está consumado antes mesmo de você vir existir neste mundo. A tua história já está escrita antes mesmo de você ser um embriãozinho ali desenvolvendo na barriga da sua mãe. Só que você não conhece ainda a sua história. Mas você já está vivificado, você já está salvo. Você não vai perder sua salvação por coisas que você possa vir fazer. Porque Deus vai garantir que no fim, até o fim da tua história, tu cumpra tudo aquilo que Ele determinou que você cumprisse na sua vida. Ainda que hoje você olhe e fale, minha vida é uma bosta. Que nem a seguidora mandou esses dias aí que tava na bosta. Eu falei para ela parar de nadar na bosta. Certo? Efésios 2:7. Para mostrar nos séculos vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, para mostrar uma conclusão, o que aconteceu? Ele fez isso, ele ressuscitou a gente, né? Botou a gente nos lugares celestiais. Por que ele fez isso? A resposta na própria Bíblia. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aí ele fala assim, Sueli, por que a gente está vivendo tudo que a gente vive? Por que ele escolheu alguns? Por que ele recusou outros? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Ou seja, é tudo por ele, para ele, tudo que existe no mundo. A gente não é alecrim, a história da gente não é protagonista da história, como o evangelho humanista fica falando. Nós somos presentes para o Filho, para o Messias. Tudo que foi criado para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Tudo é pela graça, não é por obras, não é porque a gente é especial. Nós não somos co-criadores de nada. Nós só co-criamos se der uma forçadinha, se Deus já tiver escrito aquela história para você e colocar no seu coração aquela ideia de co-criar algo. Então, quando você quer muito algo e esse algo se concretiza na sua timeline, significa que Deus primeiramente colocou aquele desejo no seu coração. E aí se consumou porque era Deus fazendo. Senão era só fruto do seu ego e da sua vontade. Não vai se concretizar. Não tem como. Não existe isso, tá? Então se concretizou. Se você supostamente co-criou, é porque Deus já tinha criado isso para você. Você já entendeu aqui, com essa pequena explicação, o conceito real de lei da atração, tá? Conceito bíblico de lei da atração. Efésios 2:7. Já foi. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Como é que você pode dizer que o homem dá uma ajudinha, né, aceitando a salvação? Porque Deus, aí teve o evangelho, ele ouviu o evangelho, aí ele acreditou no evangelho, ou seja, ele pegou, ouviu e falou, acho que eu vou acreditar nisso daí. Tava morto. Aí ele ouviu o evangelho, para que ele creia no evangelho, ele precisa o quê? Receber a fé. Quem é que dá a fé? Pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, a salvação é por meio da fé. Mas para pensar, de onde surgiu essa fé no homem? Dele mesmo? O homem tem a capacidade de promover fé? Mas como se ele está morto nas suas ofensas e pecados? Você está entendendo a predestinação? É mais simples do que parece. Sabe por que você confunde? Sabe por que você acha que é difícil? E sabe por que a Sueli explicando fica mais fácil? Porque você está cheio de religiosidade na cabeça e tem medo de aprender a predestinação. Você aprendeu no modelo de livre-arbítrio, você nem sabe por que você crê naquilo que você crê, e quando a dona Sueli explica, fica fácil. Porque a dona Sueli não tem mais a influência da religiosidade na cabeça e consegue ler a Bíblia e ver o que está escrito. Coisa que você aí na sua casa também vai conseguir, certo? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Vamos lá, português agora. Pela graça sois salvos, vírgula. Então, a gente salva como? Pela graça. E como que a gente recebe essa graça? Por meio da fé. E quem que dá a fé? Isso não vem de vós. A gente faz as perguntas, o texto já responde. Isso não vem de vós. Vem de quem? Continua. É dom de Deus. Ou seja, é autoexplicativo. O texto é autoexplicativo. Toda dúvida que vem já tem explicação. A dúvida que vem já tem explicação. Então, dom é dado. É talento. É dado por Deus. Então, se a fé é um dom de Deus, ela vem de Deus, tu não pode escolher Deus. Se você escolheu Deus, é porque Ele te chamou, te vivificou primeiro. Ou seja,
Quem não tem fé não vai ser salvo porque Deus não quis dar a fé. Não depende de você, não existe livre-arbítrio. Certo? Efésios 2, 9. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Se o livre-arbítrio existisse, eu poderia dizer que é uma obra. Eu escolhi crer. Eu estou tendo uma obra, uma ação positiva. Logo, sou salvo pelas minhas próprias forças. Não. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu sou maravilhosão, crente maravilhosão, porque eu não peco nem um dia. E quando eu peco, eu ajoelho, eu oro. Eu faço meu jejum, eu estudo a palavra. Eu mereço a salvação. Não, Efésios 2,9 diz que não vem de obras para você não ficar aí se vangloriando. Nem apontando o dedo na cara de ninguém. Efésios 2,10. Por quê? E por que não vem de obras? Para ninguém se gloriar. Mas por quê? A Bíblia continua explicando. Porque somos feitura sua. Quem criou você foi o Criador. Ele decide o que vai fazer com você. Você não pode questionar o Criador, o oleiro. Você não pode questionar. Pode o vaso falar para o oleiro: por que me criaste assim? Por que me fizesse assim? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você tem juízo? Então obedeça a Deus, o Deus soberano. Tá? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Ou seja, fomos criados em Cristo. Então somos a imagem e semelhança de Deus. Qual é a imagem e semelhança de Deus? O Messias. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Para quê? Para Ele. A gente é um presente para Ele. Mas para o quê? Para as boas obras, para fazermos boas obras. Os outros não. Os outros não foram criados para fazerem boas obras. E a Bíblia fala que eles foram criados para o dia do juízo. A Bíblia fala que tudo é criado com um propósito específico, até o ímpio para o dia da ira. Mas esse texto aí, seu pastor não vai ler na igreja, porque dá uma doída, né? Escutar, mas bem vai explicar isso aí com o livre-arbítrio? Não. Então fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais, aí que vem Aí que vem. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos repetir isso aqui em voz alta. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Se Deus preparou as obras para que você andasse nelas, o que ele está dizendo? Deus escreveu a sua história. Tudo que você está fazendo, Deus é que preparou, de bom e de ruim. Só que aqui ele está citando especificamente as boas obras. Por quê, Sueli? Porque as más obras, apesar de elas serem decretos de Deus, elas não foram preparadas para você. Elas foram estimuladas pelo pecado que habita em você. E tudo isso está na predestinação. Mas a preparação da história de Deus, que é o propósito principal do porquê vivemos o que vivemos, são as boas obras. Entendeu? Ficou claro, né? Bem claro. Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, dá uma lembrada, para de ser soberbo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamavam circuncisos, feitos pela mão dos homens. Então, aqui tá falando daquela guerrinha, né? Entre judeus e gentios. Do pessoal da lei, estamos falando do momento antigo da lei, e a graça que viria no Messias. Então tinha essa rixa dos circuncisos e dos não circuncisos, né? Então, tanto que Paulo fala que a gente tem que circuncidar os corações e não os prepúcios, né? Ou seja, a salvação pela graça é uma salvação espiritual e não carnal. O teu corpo aí pode ser cremado, pode ser jogado no mar, ó, tanto faz essa pele aí. Tanto faz se você tatuou, se você se cortou, não é pra fazer, mas se você fez, não vai perder a salvação por causa disso. Só vai ganhar toxina no seu corpo e vai pegar uma doença autoimune, talvez, se você tiver um pouco de, né, se não tiver muita sorte, que não existe sorte, né, mas se não for seu destino. Então, não importa o seu corpo aqui, tá? Não importa o que você faz necessariamente com ele, importa para a sua vida terrena. Você cuida do seu. Por que a gente cuida do tempo? Para que você tenha vida, né? Então é viver doente, morrendo pelos cantos, jogado na cama de hospital. Então para que você tenha vida, você cuida do seu corpo terreno. Então você malha, você come direito, você vai tomar um sol, você fica bonito, blá blá blá. É por isso, esse é o propósito desse corpo aqui. Mas espiritualmente falando, esse corpo aqui não importa para a sua salvação. Isso é uma coisa que muita gente não entende, por isso que pergunta, é pecado cremar, é pecado? Então não necessariamente, porque vai ser tudo restaurado, reformulado, modificado.
tá? Então, dessa forma, tanto faz a pessoa ter o prepúcio circuncidado, porque o que Deus quer é o teu coração circuncidado para ele, tá? Então era isso, essa que era a discussão e não se entendia, e foi por isso que Paulo foi extremamente importante para o avanço do evangelho aos gentios, porque ele conseguiu explicar essa conexão entre a antiga aliança e a nova aliança, certo? Efésios 2:12, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, então agora com a nova aliança, vós, que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então o sangue de Cristo uniu tudo isso, finalizou a história e fez com que a gente pudesse ser salvo também. Porque naquela época não existia salvação para quem não fosse judeu e cumprisse lá as ordenanças da lei, que inclusive ele vai falar agora no 15. Na sua carne, desfez a inimizade. Isto é, o que é essa inimizade? O próprio texto explica. Aqui é importante vocês entenderem. Sueli tem que guardar a lei, mas como é que é esse negócio de lei antiga, de alimentação, pode comer carne de porco, tem que guardar o sábado, blá, blá, blá. Essas perguntas que vocês fazem, está resumida aqui e lá em Colossenses, um monte de texto. Mas, pegando aqui hoje nessa live, a gente já tem um trechinho que mostra o quê? Efésios 2:15. Na sua carne, desfez a inimizade. Isto é, a explicação. A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, foi cancelado as ordenanças. A lei existe, porque a lei eterna é como Deus opera. Porém, a ordenança da lei, a ordem de cumprir a lei daquela forma, que trazia a salvação e a expiação de pecados, não existe mais. Ele continua e ele vai explicar. Por quê? 2:16. Pela cruz, porque foi fazendo a paz, e pela cruz reconciliaram-nos com Deus. Ou seja, ambos os povos foram reconciliados com Deus através da graça. Não adianta fazer ritual físico, terreno, para achar que está se salvando e sendo o melhorzão perante Deus. Não, pela cruz a reconciliação aconteceu, ambos com Deus em um corpo, matando essas inimizades. 17. E vindo, ele evangelizou a paz. É o tempo inteiro paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos os povos, os que guardavam a lei, os que não guardam necessariamente a lei, quando a gente fala de lei, estou falando de ordenanças da lei, a ordem de cumprir os rituais da lei, tá? Ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito, sublinha, por ele, Messias, ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito, ou seja, todos nós que recebemos a graça, recebemos a fé para crer, somos eleitos, estamos conectados em um mesmo Espírito. E é por isso que às vezes eu falo aqui, aí as pessoas me respondem aqui, inclusive eu recebi hoje um direct assim, Sueli, você tá falando disso aí? Eu tava pensando nisso ontem. Sueli, mas você tocou esse versículo ontem. Sueli, mas Deus incomodou meu coração para falar isso, já pro teu story você tá falando disso. Sueli, isso aqui... Porque estamos conectados no mesmo Espírito, que vai passando a mesma informação para todos os seus eleitos. Então, juntos formamos uma grande congregação, que são uma junção de igrejas. Você é uma igreja, eu sou uma igreja, todo mundo é uma igreja, que é diferente de templo de pedra. Templo de pedra é um local em que você reúne igrejas, né? Que igrejas são pessoas. Então, congregação é uma união de igrejas. Então, você aqui, a gente está congregando online. Tem vocês aí nos perfilzinhos de vocês. E eu tô aqui, a irmã falando que leu Efésios ontem. Muito bom. É um livro que eu gosto muito. Que vocês estão vendo o porquê, o motivo do porquê. Enfim, então é uma congregação. Isso é congregação, uma união de igrejas. Porque estamos no mesmo Espírito. Então não importa se você tá aí no outro lado do mundo, qualquer lugar que você tá, se a gente estiver conversando sobre Deus, compartilhando a mesma fé, nós estamos congregando. É por isso que o templo físico ele não é necessário. Você pode. É interessante se você achar que é importante para você ter essa comunicação, principalmente os sanguíneos, eles acham muito importante essa comunicação próxima, né? Eu me dou muito bem com o digital, gosto da comunicação próxima, mas também me viro muito bem com o digital, tá? Porém, para quem tem filhos, às vezes é interessante, famílias, enfim. Então, não é obrigatório, mas você pode fazer? Pode. Não existe problema nisso, tá? Assim, Efésios 2:19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus.
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina ou pedra angular que eles costumam falar e relacionar. Então, todos nós estamos conectados por Messias, por Yahusha, Yahshua, Jesus, como você bem preferir ou conhecer ou entender o significado desses nomes, tá? Ele que une todos, é o mesmo Espírito que opera em todos, tá? Todos os que são eleitos, os outros são o da desobediência. No qual, todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados. Vamos fechar nesse texto aqui, nessa última versículo. No qual também vós sois edificados para morada de Deus em espírito. Olha que profunda essa frase. O que significa ser edificado para a morada de Deus em espírito? Significa, bem claramente, bem simplificadamente, amadurecimento espiritual. Quanto mais maduro espiritualmente você é, mais morada de Deus em espírito você se torna. A partir do momento em que você é quebrado, ouviu o evangelho, recebeu fé para crer, começa na sua vida um processo de amadurecimento espiritual. Você vai lá na igreja, você chorou e tal, ai meu Deus, no dia seguinte eu sou santo? Não. Ah, eu batizei nas águas e tal, nasci de novo, no dia seguinte eu sou santo? Não. Você vai ter a jornada da sua vida todinha para ser morada de Deus em espírito. Você vai ser moldado, quebrado e totalmente transformado pelo Espírito Santo para ser morada. Então você está sendo edificado, construindo um edifício. Vai step por step, faz a base, vai fazendo tudo aí, né? Então isso é o processo da sua vida. Se você está parado na timeline, se você vê que sua vida não tem sentido, você está em depressão, está ansioso, você não está sendo edificado para a morada de Deus e Espírito. E por quê? Por que isso não está acontecendo? Porque você tem fé para crer, mas aparentemente essa sua fé não está sendo trabalhada. Como é a Suela, então, que eu vou trabalhar a minha fé para cada dia mais eu parecer ser o eleito, dar exemplo e ser morada de Deus em Espírito? Principalmente com as práticas espirituais. Estudo bíblico, jejum, oração. Essas são as principais práticas espirituais. Porém, existem outras, né? Você vai praticar esmola, você pode falar de Deus, enfim. Tem outros dons, outras coisas que te achegam para Deus. Mas em grande resumo, se você estiver servindo ao próximo em algum propósito terreno, o espiritual vai estar conectado. Então, meus amigos, Efésios 2 ensinou pra gente que a gente não pede salvação, que a gente nasce ímpio, que a gente na timeline recebe fé para crer e por isso você não perde, que você não tem livre-arbítrio e um monte de outros ensinamentos. Eu espero que vocês tenham gostado. Encaminhe essa live para quem você acredita que precisa receber a mensagem no dia de hoje e nos vemos aí em qualquer momento mais surpresa. Beijos e até mais.